Prezadas e prezados, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do nosso evento Política por Elas e para Elas, realizado pela OAB Subseção de Redenção, em parceria com a ESA OAB Pará. No painel de hoje, iremos debater a participação da mulher na política, com uma convidada mais do que especial, que muito nos honra com a sua participação. A ilustríssima doutora Luciana Nepomuceno. Doutora Luciana é advogada, integrante da Delegação de Minas Gerais, coordenadora nacional de Direito Eleitoral da ESA Nacional, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para compor o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, mestre em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Público, professora, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público, membro do Instituto de Advogados do Brasil, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, foi juiz eleitoral do TRE no biênio 2010-2012, advogada, sócia do escritório Nepomuceno Silva Advogados Associados, autora dos livros A Antecipação da Tutela na Ação Rescisória e Processo Civil Reformado, ambas pela editora Del Rey, organizadora do Código Eleitoral, autora das obras Aspectos Polêmicos e Atuais do Direito Eleitoral e Mini Reforma Política Eleitoral, publicados pela editora Ridel, e autora de artigos jurídicos e palestras em todo o território nacional. E agora, é com imenso prazer que eu passo a palavra às queridas doutora Paula Andrade, vice-presidente da OAB Redenção, e doutora Juliane Franco, diretora da OAB Redenção, que conduzirão essa entrevista e irão provar que mulher gosta e entende de política, sim. Doutoras, é com vocês. Boa noite, dando início aqui a mais uma programação, mais um evento aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, pela nossa subseção OAB de Redenção e pela ESA. Boa noite aos internautas, boa noite à doutora Luciana, já agradecemos a disponibilidade por estar conosco aqui em mais esse evento, né? Boa noite, doutora Paula. Boa noite, doutora Juliane. Tudo bem? Tudo Boa jóia? noite, doutora Luciana, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Boa noite aos nossos internautas. E assim, para falar de política, Ela. nada mais do que ela, porque quem gosta de política... É ela. Então vamos lá, doutora Juliane. Quero registrar também a presença da doutora Luciana, né? A nossa diretora aqui da ESA. Né? Aqui nos bastidores, gente. Exatamente, dando todo o suporte e apoio. E assim, o nosso tema é política. Nós temos aí 90 anos, né, doutora Luciana, que nós, mulheres, adquirimos o direito ao voto. E mesmo passado tanto tempo... não é expressivo a mulher na política. Mas, para iniciarmos a fundo nesse tema política, nós queríamos que você explanasse um pouquinho do seu início de carreira, quem foi sua referência, assim, seu espelho, para a carreira jurídica e para a carreira política. No meu caso, meu pai é advogado, foi deputado e político aqui na época, mas eu não tenho essa tendência política. No seu caso, não. Você enveredou na carreira jurídica e aprofundou-se na política. Fala um pouco para nós aí, por favor. Primeiro, eu queria dizer uma boa noite para todos que estão nos assistindo, agradecer o convite que a nossa vice-diretora da ESA nos fez, minha xará, Luciana, dizer que é uma honra participar desse bate-papo, desse podcast com vocês, doutora Juliane e também doutora Paula. Muito honrada de estar aqui pela vez primeira na OAB da Subseção de Redenção, ainda que seja pelo meio virtual. E para falar, como vocês disseram, meninas, de um assunto que eu amo, que chama-se política. Porque a política faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, até para aqueles que dizem, não gosto de política. Mas aí, liga o rádio, liga a televisão, olha na internet, você recebe uma enxurrada de informações envolvendo nada mais, nada menos do que política. Então, a gente acorda com política, dorme com política, come ouvindo política. Bom,
Mas para responder essa primeira pergunta, qual que foi a minha influência? Eu sou filha de magistrado, então meu viés na área do direito decorreu da influência do meu pai. Porque meu pai era advogado, depois ele fez concurso público, entrou para a magistratura, então eu sempre convivi dentro da minha casa com o direito. Agora, meu pai, além de magistrado, era extremamente político, gente. Era ter, eleição para síndico de prédio, ele entrava naquela discussão e pedia voto, porque eu não estou exagerando, ele sempre foi envolvido com no política. sangue da família, então, né, doutor? Exatamente. Então, assim, meu pai, depois de um certo tempo, começou a mexer sempre foi apaixonado por futebol, pelo Clube Atlético Mineiro. Então, depois ele começou a envolver com política dentro do futebol. Ele, por 2 vezes, na verdade, resolveu se candidatar à presidência do conselho aqui do Atlético Mineiro. E aí ele envolvia com a política também de futebol e eu vivia aquilo, né? De fazer santinho, de pedir voto. Então, ou seja, eu e meu irmão, nós sempre crescemos nesse ambiente. E depois que ele faleceu, meu irmão veio a ser presidente do Clube Atlético Mineiro. Nossa, que bacana! Dando continuidade. Porque, na verdade, ele disputou, mas ele não ganhou as eleições que ele disputou. Perdeu. Mas aí depois meu irmão foi ser vice-presidente do Clube Atlético Mineiro, depois ele chegou a ser presidente. E, além disso, ele também foi vereador. Ele foi vereador, 2 mandatos, depois trabalha no Executivo Nacional como secretário executivo. Então, ou seja, a política sempre esteve em nossas veias. Eu falo que a política lá em casa e o direito, eles são hereditários. Dá para perceber mesmo, doutora. Então. Doutora Luciana, na sua visão política feminina, no Brasil hoje nós temos mulheres realmente com representatividade nesse cenário? Ou você acha que só existem para ingressarem nas cotas partidárias? Qual o seu posicionamento nessa questão? Nós temos excelentes nomes que representam as mulheres nos vários níveis de representatividade, ou seja na vereança, seja na Câmara, seja nas assembleias. Excelentes nomes. Mas nós temos uma quantidade ainda muito reduzida de representantes femininas. A questão não é qualitativa, ela precisa ser quantitativa. Porque se nós fizermos um recorte para a Câmara dos Deputados, nós temos 15% da composição ocupados por mulheres. Isso é um número ínfimo. E eu falo ínfimo a partir de um paralelo. Se eu tenho hoje a exigência legal de que as listas dos partidos políticos apresentem um percentual mínimo obrigatório de 30% de cota de gênero, eu tenho uma representatividade efetiva de metade do mínimo legal de candidaturas. Então, isso é um descompasso. E esse descompasso traz um reflexo no nosso cotidiano. Por quê? Quanto o menor número de mulheres, os projetos de lei, eles passam a ser apresentados, em sua grande maioria, por quem? Pelos homens. Exato. E vamos falar, homens não têm lugar de fala, gente, infelizmente. Exatamente. Concordo plenamente. Eles não sabem quais são as dores e as delícias de ser mulher. Exatamente. Então, por mais que eles estejam bem intencionados, que eles abracem a pauta feminina, infelizmente, eles não sabem o que, de fato, nós mulheres, quando é um projeto de lei destinado a nós, efetivamente precisamos. Então, a gente precisa ter uma representatividade maior para que essa representatividade reflita em nossa sociedade. Em nosso dia a dia. Em nosso dia a dia. Então, nós temos que fazer movimentos para a formação de lideranças. Nós temos que levar para as escolas
a importância das nossas meninas, das nossas jovens se engajarem na política. Porque se você for hoje numa sala de aula, provavelmente você fizer uma entrevista com os nossos jovens, eles vão querer ser youtubers, vão querer ir pro BBB. Exatamente. Dificilmente eles vão falar, quero ser vereador ou vereadora do meu município. Dificilmente eles vão saber qual é a função de um vereador. Ou Então, quem nós são os vereadores do Ou município? quem já, não, isso eu tenho certeza que não sabe. Aí já estão existindo muito. Mas então nós temos que ter essa formação de base para que esses jovens, essas meninas, sejam incentivadas. E qual é o melhor incentivo, gente? O espelho. Exatamente. Na hora que eu vejo uma foto de um parlamento composto só por homens, como que aquela foto vai ser referencial para uma menina, se ela não se reconhece ali? Então, nós E a temos que base ter o vem de maior casa, né? Lógico, o maior número para que a pessoa olhe para aquela representante e fale, eu quero ser igual a ela. Eu quero seguir aquela carreira. Por isso que é importante nós termos cada dia mais um maior número de mulheres nos espaços de poder para que elas sirvam de inspiração para as nossas meninas e as nossas jovens, porque aí nós vamos mudar na base, na origem, e com certeza nós vamos chegar numa sociedade efetivamente e verdadeiramente democrática. Perfeito, doutora. Doutora, nós sabemos do seu reconhecimento em oratória, principalmente na defesa dos projetos de leis aí no âmbito eleitoral. Você falou que já teve membros da sua família ocupantes de cargos políticos. Você já ocupou, pensa em ocupar, está afiliado em algum partido? Não, eu não estou afiliada a partido político e já pensei. Essa é uma possibilidade que eu nunca descartei na minha vida. Não é só pela oratória, não, porque eu acredito que a gente pode fazer a diferença. Só que, qual que é o meu senão? É o mesmo que várias mulheres que têm vontade pensam, que é o grande entrave para hoje a grande parte, a maioria das mulheres ingressarem na política. Como que se ingressa na política sem um apoio? Aí vai me perguntar, o que é um apoio, Luciano? Apoio, ele é baseado em 2 pilares, dinheiro e visibilidade. Então, mulher, não estou falando só para mulher e homem, mas o normal é que os homens recebem mais esse incentivo. Mas as mulheres, elas precisam muito mais do que os homens, e eu justifico esse muito mais pela cultura machista, patriarcal, pela estrutura dos partidos políticos, desse incentivo. Então, entrar para uma disputa sem ter um incentivo real é desanimador. Porque, via de regra, o que as mulheres recebem quando ingressam na arena pública para disputa? Santinho. E santinho elege? Não. Então, é muito difícil. Daí por quê? Eu falo, realmente, eu tendo um incentivo, eu não descarto essa possibilidade. Não falo que é para agora, não, mas já recebi alguns convites para poder ser candidata e eu falo que eu deixo ali na caixinha, no cantinho do pensamento. Mas excelente. E tenho certeza que vai ser bem expressiva, né? Pelo conhecimento, pela bagagem, o seu posicionamento político. Obrigada, meninas, obrigada. Agora, internautas, puxando para o lado dela de escritora. Porque se vocês não sabem, ela também é escritora. Vamos lá. Se você pudesse, doutora Luciana, garantir que cada autoridade ou líder político fosse ler um livro, qual seria? Qual a sua indicação? Gente, e eu vou falar para vocês a coincidência. Eu falo que nada é por um acaso. Hoje, a editora me mandou os meus novos livros. Então, olha! Lógico que são os livros dela. Evidente! Eu não vou perder a oportunidade do jabá, gente. Não, não vou perder a oportunidade. Então, aqui, ó. Esse livro aqui
Agora, recebi hoje, gente. É a mini reforma eleitoral comentada. É um livro aqui, ó, fácil leitura, traz um quadro Já quero, Ju. comparativo do Pois é. que era a redação anterior da lei e o que foi alterado para as eleições agora, de 2022. Então, já fica a dica, editora Ridel, a mini reforma eleitoral comentada, que eu escrevi com meu amigo João Andrade. Já fica aqui, ó, dica de leitura. É um livro didático, com quadros comparativos. Então, quis saber o que mudou para essa eleição? Vai aqui na obra e ó, já lê lá, que já tem a resposta do que alterou para essas Excelente eleições. dica. Eu quero autografado. Eu vou também. comprar e vou mandar para certeza. autografar. Não, Autografar. você pode mandar que eu vou autografar, com o maior prazer. Falando de política, doutor, nós não podemos deixar de falar em verba, né, a verba do povo, a verba pública, né? E nós, se compararmos a campanha de 2018 para 2022, nós tivemos um salto aí altíssimo, né? De 2018, uma verba que era destinada para a campanha de 2,1 bilhão passou para 4,9 bilhões. E crédito esse que nós damos ao Congresso Nacional. E desse valor, 30% é destinado também, como você já citou aí, às mulheres. E nós, infelizmente, sabemos também que muitas dessas mulheres, como foi falado aqui, não têm conhecimento dessa verba, desse direito de usufruir. O que a senhora pode dizer sobre essa cota e esse salto elevado aí nessa campanha de agora? E essa distribuição, né? Exatamente. Vamos lá, gente, vamos por partes. Primeiro, que a gente sabe que a democracia custa. Mas a pergunta é, será que ela custa um salto de mais de dobro de uma eleição para outra? Será que custa 5 bilhões de reais do nosso dinheiro? Porque quando a gente fala em fundo partidário, em fundo especial de financiamento, eu estou falando do dinheiro do do dinheiro da nossa contribuição. Exato. Do dinheiro do contribuinte que está fazendo parte, integrando esses fundos e financiando as campanhas eleitorais e financiando os partidos políticos. No ponto do aumento, eu defendo a posição da presidência da República. O presidente vetou. E esse aumento se deveu ao Congresso Nacional ao derrubar o veto, que mantivesse, então, o veto da presidência da República para manter aquele valor de 2 bi lá das eleições de 2018. Bom, o que temos para hoje é uma eleição financiada em praticamente 5 bilhões de reais. E nós sabemos que essa parcela desse dinheiro, que compõe tanto o fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha, tem que ter um percentual que é destinado às candidaturas femininas. Inclusive, ontem, gente, na Câmara, foi de relatoria da deputada Margarete Coelho, foi aprovada a PEC 18, que exatamente traz para a Constituição a obrigatoriedade de destinação dos 5% do fundo partidário para o fomento das candidaturas femininas e também da observância dos 30% mínimos obrigatórios. Mas aqui a questão está o seguinte, ótimo, a lei prevê essa destinação dos 30%, e aí o que acontece? Na verdade, por orientação da decisão judicial, dos 30%. Existe a autonomia partidária. Então, a pergunta é, 30% de recurso? Ótimo. Mas e aí? Quais são as mulheres que recebem? Todas as mulheres recebem parcela desse dinheiro que tem esse percentual mínimo obrigatório? E a gente sabe que a resposta é não. Ah, evidente. A grande maioria não recebe. E nem tem o conhecimento, né? Infelizmente. Muitas nem têm o conhecimento. Por quê? Existe, dentro dos partidos políticos, uma estrutura já concebida que concentra os recursos financeiros nas mãos de uma oligarquia, nas mãos de uma elite partidária, que define os rumos desse dinheiro a partir do quê? Do critério do desempenho dos candidatos e candidatas. Porque, gente, quanto maior for o desempenho no âmbito do Parlamento Federal, maior
a quantidade de dinheiro. Ou seja, um dos critérios para distribuir o dinheiro do fundo, sabia que é o número de representantes nas câmaras federais? Então, por isso que para eles pouco importam para os dirigentes partidários quantos deputados ou deputadas estaduais, quantos vereadores ou vereadores, o que importa é quantos deputados federais ou deputadas federais, porque é esse número que indica a maior quantidade de dinheiro. Com isso, os recursos, eles seguem um círculo vicioso. Por quê? Se eu preciso fazer o maior número de cadeiras nas câmaras federais, eu vou investir em quais campanhas? Daquelas candidaturas viáveis a preencher essas cadeiras. Eu não vou estimular as outras campanhas, as outras candidaturas, porque elas não me dão retorno financeiro. Exato. Então, eu vou vivendo um círculo vicioso que vai dar mais dinheiro para maior número de cadeiras na Câmara e quem controla o dinheiro? As lideranças partidárias. Com isso, a grande maioria fica à margem tanto da visibilidade, que é ali participar dos programas do partido político, né? Nós temos ali que hoje volta a propaganda partidária, e também do destinatário do recurso financeiro. Aí nós vamos perguntar por que as mulheres não se elegem, a grande maioria? Porque elas não recebem apoio intrapartidário. Então, nós precisamos, gente, para começar a nossa história, de falar em democracia intrapartidária. Concordo. Para que haja, isso interfira no processo de escolha das lideranças dentro do partido, para que se reflita, consequentemente, no processo de distribuição do dinheiro, para também no processo de distribuição de tempo de rádio, de televisão. Aí nós vamos mudar um pouco esse cenário. Mas enquanto ficar o poder, o dinheiro, as decisões enfechadas das mãos dos homens, concentradas, dificilmente as mulheres terão esse acesso e o quadro vai se mudar. Perfeito o esclarecimento. Perfeito. Ótimo. Vamos esquentar um pouquinho? Vamos. Vamos. Terás coragem de responder? Claro, vamos embora. Na sua opinião, doutora, diante do quadro político nacional, tem alguma mulher, mesmo que não seja agora para este ano, tem alguma mulher com potência, representatividade para ocupar o cargo de presidente nacional? Olha, dentro do cenário hoje, que está se mostrando ali, tem a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que é um nome feminino, ela tem uma atuação importante no Senado Federal, que é um nome feminino que eu considero relevante para essa disputa, que está sendo cotado como uma das possibilidades, e um nome feminino para essa arena atual das eleições 2022. Mas eu espero, gente, sinceramente, que nas próximas eleições 2026 a gente tenha mais nomes e mais nomes de mulheres para que a gente possa ter opção. Porque o que nós estamos vendo é um funil. Acabei de ver Sérgio Moro desistindo da pré-candidatura. O Dória falando aqui, falou que não ia, agora falou que vai. Então, candidatura ioiô. Ioiô. O dia de hoje já foi movimentado, ou seja, o Moro não vai mais, o Dória é o ioiô, vai, não vai. Ou seja, hoje o dia está movimentado. Com isso, nós estamos vendo as opções restringindo. E, obviamente, quanto maior o número de candidaturas, melhor para o eleitor poder refletir quem aquele ou aquela que melhor representa os interesses do eleitor. Mas, em termos de nomes femininos, quem eu vejo hoje é a senadora Simone Tebet nesse contexto aí. Excelente. Doutora, nas eleições deste ano, nós vamos ter nas majoritárias, nós teremos a oportunidade de votar em federações partidárias. Nós gostaríamos que você esclarecesse um pouquinho para os nossos internautas, vamos fazer uma brincadeira aqui, o que é mais viável? É o freelance das coligações partidárias ou o contrato de união estável de 4 anos das federações? Manifeste isso aí, doutora.
Tá um pouco difícil, viu? Porque eu quero ver, porque o prazo das federações é dia 31 de maio. Então, eu quero ver como é que vão se dar esses casamentos aí de oportunidade. Nós vamos ver esse cenário aí, se cenário está se desenhando e tem que se consolidar até o dia 31 de maio. Bom, a grande novidade, gente, para essas eleições, sem dúvida, foi introduzida no ano passado por meio dessa lei 14.208, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico as federações, que, como as meninas brincaram ali, é um casamento entre os partidos obrigatório pelo prazo mínimo de 4 anos. Você pode ficar casado indeterminadamente, mas o mínimo de 4 anos você tem que ficar ali amarrado. Então, escolha bem, gente. Agora, na hora que vai escolher o companheiro, a companheira, escolha bem o partido federado. Por quê? Contrariamente às coligações, que tinham uma sobrevida limitada ao pleito eleitoral, a federação não. A federação tem interferência direta na atuação daqueles partidos federados durante todo o mandato. Então, ela tem uma durabilidade e uma extensão muito maior do que era para as coligações. E por que nós tivemos esse Instituto das Federações? Foi a forma de nós darmos uma sobrevida às legendas menores, que não iriam sobreviver à chamada cláusula de desempenho exigida pela Constituição. Com o fim das coligações para os pleitos proporcionais, ou seja, coligação hoje é só para majoritária, vamos fazer o quê? Criarmos um instituto que vai dar essa sobrevida às legendas menores, que são as federações, aplicáveis às eleições proporcionais, mas com a diferença de que federou tem que ficar por, no mínimo, 4 anos, e a federação exige essa hegemonia de atuação durante ali o mandato. Muito obrigada. Ótimo esclarecimento. Não podemos deixar também de mencionar um acontecimento recente ocorrido no Lollapalooza, inclusive, nós vimos, né, doutora Jo, que você deu uma entrevista sobre esse assunto, no qual houve manifestações políticas e, através de um deferimento de uma tutela, né, antecipado, o ministro do TSE, o Raul Araújo, ele proibiu as manifestações. O que você achou dessa decisão, doutora Luciana? Tanto da decisão como da manifestação em si no evento. Bom, vamos lá. Aqui, primeiro, eu quero pontuar que essa minha fala não está relacionada a nenhum candidato ou candidata. É uma fala apartidária, apolítica, uma fala técnica. Pode ser qualquer candidato. Então, nós vamos pegar ali situações hipotéticas. Sim. Não só os artistas, mas qualquer cidadão tem o direito de manifestar, de expressar a sua opinião, a sua posição política. Isso faz parte da democracia. Eu posso chegar e falar, uhul, adoro você, uhul, detesto você. Isso é indispensável à democracia, essas manifestações, porque o povo precisa exatamente conhecer, opinar e ter o direito. Gosto de A, não gosto de B. Garantido então, constitucionalmente. Garantido dentro da liberdade de expressão, da cláusula da liberdade de expressão, garantida pela nossa Constituição, e mais, que o Supremo já manifestou numa ADI que os cidadãos, e ele foi específico no ponto, a classe artística, tem o direito dessa manifestação. O Supremo assim o disse quando ele julgou essa DI no ano passado, não me recordo o número dela, quando julgou essa DI, num caso específico de artistas que compareciam em eventos para arrecadação de fundos, de recursos financeiros. Então, o Supremo falou, artista pode se manifestar a favor ou não de candidatos naquela situação para fins do crowdfunding, de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Mas a premissa que foi fixada ali, naquele julgamento pelo Supremo, ela vale quando nós vamos enfocá-la à luz da liberdade de expressão. Ora, se o artista pode ir lá, do lado do candidato, e fazer um show, fazer uma apresentação para auxiliá-lo naquela arrecadação, e isso configura liberdade de expressão, por que eu não posso ir em determinado evento e falar
quero A ou não quero A, quero B ou não quero B. Porque a prevalecer o entendimento, tal qual houve a desistência da representação, e com isso o ministro homologou a desistência, a prevalecer, eu fiz essa pergunta no programa. Vocês imaginem um jogo de futebol, vem ali a torcida e começa a gritar: fora fulano! Ou fulano ladrão! Aí vem, você vai responsabilizar o estádio? Porque os torcedores estão ali se manifestando a favor de A ou contra B? Então, nós temos que indagar que foi isso que aconteceu. Houve uma responsabilização da empresa que estava ali cuidando, tratando do evento, que não tinha nem controle sobre os artistas que estavam se apresentando, e mais, com o estabelecimento de uma multa prévia. O que é multa prévia? Olha, está aqui essa multa que vai ser aplicada a cada artista que vier se apresentar naquele festival. Isso é claro que no momento que eu falo, olha, se você for lá e falar A ou falar B, você vai ser multado, isso é um cerceamento à liberdade de expressão, a meu sentir. Com certeza. Doutora, para encerrarmos, né? Nós tivemos dando uma olhada no seu Instagram. Ela é uma blogueira, gente. Blogueira. Fotos maravilhosas, elegantes. Segue, por favor, sigam, tá? Ela é elegante, ela posta o dia a dia dela, não só a área do trabalho, sim, sim. mas é na academia. Uma mulher versátil. Total. Dá umas dicas aí, doutora Luciana. Para finalizar, como conciliar, né, essa vida mulher, feminilidade, a advogada, a política. Gente, eu falo que a minha vida assim, é um turbilhão, porque não para, né? Porque eu tento conciliar múltiplas funções. Eu acho que nós, mulheres, somos assim, a gente consegue fazer 1000 coisas ao longo do meu dia. Eu falo que o meu dia não tem 24 horas, ele com certeza tem no mínimo 36 horas, porque eu começo a vida de mulher. 5h30 da manhã às 6 horas e termino 9 da noite, não paro. Mas sabe qual que é a chave do segredo, meninas? É fazer o que se gosta. Isso é verdade. Isso é fundamental. Quando a gente faz o que gosta, você está cansada, mas você faz. Por exemplo, eu adoro me arrumar, porque eu acredito que as mulheres podem ser femininas, a gente pode ser ótimas profissionais, a gente pode ser competentes, a gente pode ser também feminina. Tem gente que não gosta. Ok, tá certo também. Mas para aquelas que gostam, por exemplo, eu gosto. Então eu fico horas me arrumando. Para isso eu pago um preço, levanto às 5 da manhã para ficar horas me arrumando. Mas mas eu saio plena, eu saio maquiada. Perfeito. Mas então, eu faço, mas eu gosto. Eu faço aquilo porque eu gosto. Então, é o que eu defendo. Eu defendo o direito de cada uma ser aquilo que quer ser, sem nós nos enquadrarmos em determinados papéis pré-definidos por uma sociedade machista, por uma sociedade patriarcal, que quer impor como compartimentos estanques, padrões, os lugares que cada uma de nós devemos ocupar. Então, se eu gosto de maquiagem, eu vou sair maquiada sem que isso me diga quem eu sou, me defina. Por exemplo, eu adoro brinco grande, igual eu estou aqui, com esses brincos gigantes aqui. Maravilhoso. Adoro brinco grande. Então, eu falo, isso aqui é a minha marca registrada, é o estilo. Gosto de usar, e é o estilo. E respeito também quem gosta de usar o brinco pequeno. Mas eu não vou deixar de usar porque, não, mulher não pode usar cabelo grande depois de uma certa idade ou brinco grande. Isso é um padrão que nos tolhe. Porque nós temos que pensar que racismo, sexismo são formas de inibição, são formas de coerção, são formas que nos inibem de nós darmos um passo adiante, de nós avançarmos. Então, e não nos define. Eu não sou definida por um brinco, vocês não são definidas pela cor do cabelo, pelo corte de cabelo, e aí a gente vai sendo autêntica. Falo que a autenticidade é o segredo e amar o que a gente faz.
Perfeito. Doutora Luciana, nós temos que encerrar, né? Nós temos um tempo. Agradecemos imensamente. pena Foi não termos muito mais gostoso, né? Um prazer conhecê-la, participar mesmo que virtualmente. Doutora Paula, minha companheira aqui, muito obrigada. Estamos né? juntas sempre. Doutora Luciana, foi um prazer. Meninas, Maravilhosa. prazer é todo meu. Um assunto que ficou gostoso. Leve. Que ótimo. Paula, Juliane, assim, um beijo para a Lu aqui. Sempre que precisarem, contem comigo, eu estou à disposição. Esse meio virtual, ele nos aproxima. A gente sabe que não tem aquele calor humano, mas tem aqui o calorzinho por meio dessa telinha e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Muito obrigada de coração. Nós que Muito agradecemos. obrigada, nós que agradecemos. E que possamos nos conhecer pessoalmente um dia, né? Com Se certeza. Deus quiser, se Deus Sim. quiser, estarei aí, viu, meninas? Muito obrigada. Um abraço, Muito obrigada, um doutora. abraço. Encerramos por Tchau. aqui. Agradecemos vocês que estão nos assistindo, né? Encerramos mais um evento aqui pela nossa OAB, Sucessão e Redenção, pela ESA. Doutora Paula, quer falar mais alguma coisa? Agradecer a todos os internautas, espero que vocês tenham agregado o assunto, né? Para vocês, agradecer a ESA, nossa diretora, que está aqui conosco, a doutora Luciana Fim, que tanto se empenhou para que acontecesse esse momento. E obrigadas a todos, tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.